Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Espero que tenham descansado nesta semana e que voltem agora com ânimo e força total, para que nós possamos terminar esse ano juntos e com bastante disposição. Combinado? Vamos relembrar o que nós já vimos durante o ano? Estamos falando sobre narrativas, sobre o tipo textual narrativo. Bem no início do ano, falamos sobre a estrutura da narrativa e sobre os elementos da narrativa. A estrutura tem relação com o esqueleto da narrativa, início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. E os elementos da narrativa são aqueles que organizam toda essa estrutura, que é o pente, lembram? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Dentro das narrativas, nós começamos a estudar vários gêneros textuais, relembrando que tipo textual é diferente de gênero textual. Os tipos textuais são 5: a argumentação, a descrição, injunção, exposição e narração. Nós estamos observando mais de perto a narração. E dentro do tipo textual narrativo, nós temos vários gêneros, porque os gêneros são relacionados com as situações comunicativas que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, olhando para os gêneros, nós já vimos narrativa de viagem, narrativa de suspense, passamos para notícia e reportagem, que também é um tipo de narrativa. Depois passamos para fábulas e agora passamos para contos, que são muito próximos das fábulas em questão de extensão. E lá no início, quando os dois nasceram, lembra que eu falei isso com vocês? Os dois tinham uma intenção moralizante, mas isso foi se perdendo ao longo do tempo para o conto e foi mantido para as fábulas. Hoje, nós veremos mais um tipo de conto. Os contos podem ser alguns, podem ser contos de suspense, contos de terror, contos de viagem, contos de ficção científica. Toda narrativa que se estrutura em torno de somente um conflito, ou seja, uma narrativa curta, é um conto. Diferente de um romance, que é uma narrativa longa, tem vários pequenos conflitos durante a sua leitura e um conflito central, um clímax, ok? Então, observando os contos, hoje eu trouxe um conto de artimanha. Essa palavra artimanha, você já ouviu essa palavra? A artimanha significa ações, comportamentos ou maneira de se portar que pode levar alguém ao erro, maneira de enganar alguém para conseguir alguma coisa. Isso é uma artimanha, uma astúcia, uma inteligência ali mais levada para o grau de conseguir alguma coisa. Agora que você já sabe o que é artimanha, vou definir para vocês o que são os contos de artimanha. São contos populares, brasileiros, da América Latina, mas são contos populares, tradicionais populares, ou seja, aqueles que eram passados antigamente por via oral. E num determinado momento eles foram escritos, mas podem haver várias versões, porque contos orais têm essa característica de estarem mudando ao longo dos anos, porque cada um lembra como a sua memória registra, ok? Então, os contos de artimanha são contos, narrativas da cultura popular, são narrativas curtas, por isso são contos. Nessas narrativas, os personagens podem ser humanos ou animais. Eles utilizam de artimanhas, de disfarces e de truques, malandragens, gambiarras, de esperteza para garantir a sua sobrevivência, ou mesmo a sua vitória sobre aqueles que são mais fortes, mais ricos e mais inteligentes, mais poderosos, aqueles que querem explorar de alguma maneira os menos favorecidos. Nos contos de artimanha, geralmente o personagem principal ele tem esse viés de fraqueza, de pobreza, e é através da sua esperteza que ele consegue se salvar, salvar a sua comunidade ou salvar os seus amigos. É bom ressaltar que esses personagens não são maus, eles não são perversos. Eles não agem para prejudicar o outro de forma espontânea ou prejudicar como ladrões. Não.
Eles querem sobreviver e eles querem subverter algo que é pré-determinado, que um precisa ser pobre e o outro precisa ser rico. Esse é o forte e esse é o fraco. Não, eles querem mostrar que através da esperteza e da inteligência, o pobre também pode sobreviver e não precisa se dar à exploração dos mais ricos e mais poderosos. Mas para que vocês entendam um pouco melhor sobre os contos de Artimanha, vou parar de falar e fazer uma leitura para vocês de um dos personagens mais famosos de contos de Artimanha. É o Pedro Malas Artes. Essa história está no livro Histórias à Brasileira, recontadas por Ana Maria Machado. E o conto que eu selecionei especificamente para essa aula se chama Pedro Malas Artes e o Lamaçal Colossal. Acompanhem comigo a leitura. Você conhece Pedro Malas Artes? Se não conhece, pode ir se preparando, porque ele pode aparecer aqui a qualquer hora. Ele não esquenta lugar, está sempre indo de um canto para outro, fica um tempinho trabalhando numa fazenda, sai e vai para outro emprego num sítio. Daí a pouco já está numa vila vendendo umas coisas na feira. Quando a gente menos espera, Pedro já está de novo na estrada, a caminho da cidade ou de outra fazenda, onde possa ter uma oportunidade melhor. Muda toda hora, sempre em busca de um trabalho mais bem pago, de um patrão que trate bem, de um negócio mais interessante. Por isso, em cada história, ele está fazendo alguma coisa diferente. E sempre procurando dar um jeito de se defender, garantir um prato de comida e não ser explorado. Mesmo que para isso, acabe enganando alguém. Acho que uma das primeiras aventuras de Pedro Malas Artes foi quando ele foi tomar conta dos porcos de uma fazenda muito grande, de um fazendeiro muito rico e muito sovina. Quer dizer, no começo, Malas Artes não tomava conta dos porcos. Não, ele trabalhava na colheita. Aliás, bem no começo, ele nem se chamava Malas Artes. Era só mais um Pedro, como tantos outros, que ainda não tinha ficado conhecido por fazer arte, nem por pregar peça nos outros. Chegou lá pedindo emprego e foi contratado para colher café. Pedro trabalhou o mês inteiro, de manhãzinha até a noite. No fim desse tempo, quando chegou o dia do pagamento, o patrão deu a ele umas moedinhas. Só isso, patrão? E o salário que a gente combinou? Bom, eu tive que descontar sua hospedagem. Se eu for hospedar de graça todo mundo que chega nessa fazenda colossal. E o senhor chama de hospedagem dormir amontoado com os outros naquele barracão, numa esteira velha, direto no chão duro? Reclamou ele. Faz até bem para a coluna. Pedro insistiu. Mas foi uma hospedagem muito cara. Eu tenho para mim que eu não dormi esse tanto, não. Não adiantou insistir. O desconto estava feito. E o patrão ainda apareceu com outra explicação. É que tem também o desconto da comida. Se eu fosse dar comida de graça para todo mundo que chega nessa fazenda colossal, um descontão desses? Pela comida? Só aquele feijãozinho ralo todo dia. E o senhor queria o quê? Que eu passasse fome? Trabalhasse sem comer? Saco vazio não fica em pé. Claro que não quero ver você com fome, mas comida custa dinheiro, respondeu o patrão. Tenho que descontar do seu salário o preço do feijão com arroz, do sal, da linguiça, da lenha que cozinhou a comida, do óleo, do alho e da cebola que a cozinheira usou no refogado, do salário da cozinheira, do sabão que lavou as panelas, do... Chega, patrão, chega, não precisa falar mais de tanto desconto, mas eu tenho para mim que eu não comi esse tanto, não. Não adiantou discutir. O desconto estava feito. Pedro resolveu que no mês seguinte ia ser diferente. Trabalhou do mesmo jeito, de sol a sol, mas não dormiu no barracão nem comeu com os outros. Com um pouquinho de dinheiro que tinha ganho, comprou na venda sua própria esteira e dormia embaixo de uma árvore. Pescava no ribeirão, armava arapuca na mata e no fim do dia quase sempre tinha alguma coisa para assar numa fogueirinha ao ar livre. Arrumava uma frutinha aqui, outra ali, pegava uma espilha de milho verde no milharal, uma raiz de mandioca numa roça, umas folhas de taioba crescendo ao Deus dará junto ao córrego. Quase sempre dava um jeito de não comer com os outros.
Dessa vez o patrão ia ver só. Não ia adiantar vir com aquela conversa de fazenda colossal. Mas, na hora do pagamento, não foi muito diferente. O patrão descontou um tantinho pelo aluguel do pedacinho de terra onde ele armava a esteira, outro tantinho pelo uso do rio e outro tantinho pela espiga de milho, pela raiz de mandioca, pelas folhas de taioba, por tudo que ele tinha comido. Chega, patrão, chega, não precisa mais falar em tanto desconto, mas eu tenho para mim que eu não usei esse tanto não, reclamou Pedro. Se é assim, vou-me embora. Não trabalho mais aqui. O patrão coçou a cabeça, olhou para ele e disse: só se for no mês que vem, porque neste mês agora ainda vai ter que trabalhar para mim para poder acertar nossas contas. Nossas contas? Como assim? Estranhou Pedro. É que ainda falta acertar sua conta com o armazém. Que armazém? Estranhou Pedro de novo. Uai, que ela vendia na beira da estrada. Você não sabe que é minha? E eu lá tenho conta no armazém? Como não tem? E a esteira que você comprou? Comprei e paguei com muita honra. Pagou a esteira, mas depois comprou também um pedaço de fumo de rolo e uma cachaçinha. Ou não lembra que comprou? Comprei e também paguei, com muita honra, exclamou Pedro, furioso. Pagou a primeira, concordou o patrão. Mas depois pediu outra e mais outra e não tinha mais dinheiro para pagar. Mandou botar na conta, o vendedor anotou tudo e agora você tem que pagar. Se eu fosse deixar de graça tudo que todo mundo compra na venda dessa fazenda colossal, Pedro protestou. Eu tenho para mim que eu não bebi e não fumei esse tantão, não. Com um ar de bonzinho, o fazendeiro completou. Mas pode deixar para pagar uma parte no mês que vem. Pedro saiu dali muito zangado. Não lembrava de ter bebido muitas doses de pinga. Mas até podia ser. Bem que a mãe dele dizia que isso de tomar uma cachaçinha é uma desgraceira. De qualquer modo, uma coisa ele estava entendendo. Aquilo não ia ter fim nunca. Esse fazendeiro é um explorador. Vem com essa conversinha mole de fazenda colossal, mas está querendo me tratar feito se eu fosse um escravo. Não me paga e não me deixa ir embora. Ah, mas isso não vai ficar assim não. Vou dar um jeito. No dia seguinte, procurou o patrão e se ofereceu para tomar conta dos porcos da fazenda. Esses porcos eram o grande orgulho do fazendeiro. Gordos, bonitos, rendiam um bom dinheiro, mas comiam muito, fediam muito e bem que davam trabalho. Qualquer reforço para tomar conta deles era sempre bem-vindo. Tudo bem, então vai cuidar da lavagem deles. Era duro, uma espécie de trabalho de lixeiro. Pedro tinha que ir de casa em casa por toda a fazenda, recolhendo os restos de comida, cascas de frutas, alimentos estragados, todo tipo de sobra, e botando tudo nos latões enormes e pesados que cheiravam mal. Depois, carregava baldes de água do ribeirão, misturava tudo, jogava nos coxos e abria a porteira do cercado. Os porcos entravam correndo, derrubando uns aos outros e se amontoavam para a comilança, no meio de uma sujeirada incrível. Mas Pedro não desanimou, fez tudo direitinho no capricho. Quando acabou, perguntou ao patrão: agora posso levar os porcos para passear? Passear? Nunca ouvi falar em porco passeando? Ficou maluco? Com todo respeito, senhor, eu sempre ouvi dizer que o exercício faz bem aos animais. A carne deles rende mais e fica mais macia. Dá um preço ótimo na hora de vender. Os olhos do fazendeiro brilharam e ele perguntou interessado: e como é que você vai levar esses porcos para passear? Ah, patrão, numa fazenda colossal como esta, com toda certeza, não vai faltar um lugar bem especial para seus porquinhos fazerem exercícios. Eu fico tomando conta como se fosse um pastor, um vaqueiro. O patrão deu risada. Um porqueiro, você quis dizer. Mas pode levar. Só tenha cuidado para eles não se soltarem, não invadirem as roças e não darem prejuízo. Pode deixar, patrão. Já vi um lugar aqui perto que tem uma laminha muito simpática. Acho que eles vão gostar bastante. Isso foi o que o Pedro disse. O que ele não disse
é que passara a noite carregando água do córrego para jogar num terreno à beira da estrada que tinha sido capinado e estava pronto para ser plantado. A noite inteira, para lá e para cá, para lá e para cá. Desse jeito, Pedro tinha preparado um lamaçal colossal. Levou os porcos diretamente para lá. Sentou-se em cima de uma pilha de tábuas que também tinha deixado preparadas e esperou. Quando apareceu ao longe um caminhão vazio, ele fez sinal. O motorista parou. Pedro disse que o patrão estava numa emergência. Tivera que fazer uma viagem de urgência e o encarregara de vender logo aqueles porcos bem baratinho para mandar o dinheiro para ele. Conversa vai, conversa vem, negociou a venda de todos os animais, com uma única condição: os rabinhos tinham que ficar. É para eu poder prestar conta, explicou. Ele saiu tão depressa que nem teve tempo de contar. Assim, a gente controla exatamente quantos porcos foram vendidos. O sujeito achou esquisito, mas concordou. Estava com pressa, queria fechar logo o negócio antes que surgisse um concorrente pela estrada, ou que aquele caipira se arrependesse de vender uns animais tão bonitos por um preço tão abaixo do que eles poderiam ser revendidos no mercado. E com os olhos brilhando, enquanto fazia contas mentalmente e calculava o lucro que ia ter, o motorista do caminhão ajudou Pedro a cortar o rabo dos animais e a guardar na carroceria todos os porcos, que subiram por uma rampa improvisada com as tábuas de pilha onde ele estava sentado. Num instante, os dois se despediram e o caminhão subiu na estrada com toda aquela porcalhada. Pedro pôs no bolso o dinheiro da venda e disse para si mesmo: agora estou descontando os descontos. Se eu fosse deixar de graça tudo que tiraram de mim nessa fazenda colossal. Depois pegou os rabinhos que tinha deixado separados em cima das tábuas e foi espetando todos na lama, a uma boa distância um dos outros. Todos, menos um, que ficou segurando. Feito isso, foi para a casa da fazenda. Quando estava chegando lá perto, começou a correr e a gritar como se tivesse vindo esbaforido o tempo todo. Socorro! Acudam! Estou precisando de toda ajuda! Foi uma correria, todo mundo em volta e ele fingindo que estava sem fôlego, que nem conseguia falar. O que foi? O que está acontecendo? E o patrão, cadê meus porcos? Depois de muito ofegar, beber um copo d'água e fazer de conta que estava sem forças, Pedro finalmente explicou. Levei os bichinhos para passear num lugar onde não tinha nada plantado e eles descobriram um lamaçal colossal, e eles adoraram. Sim, e daí? Conte logo, onde estão os meus animais? Então, lá fiquei sossegado. Então, para que esse escândalo? Bom, patrão, é que era um lamaçal tão colossal que eles foram afundando aos pouquinhos. Afundando? Como assim? Afundando, uai. Ficando com as pernas presas e indo para o fundo, devagarzinho. Quando eu vi, tentei segurar o que estava mais perto, puxei, mas não adiantou nada. Olha só, o rabo dele ficou aqui na minha mão e o coitadinho foi sumindo. E mostrou o rabinho que guardara. Foi um espanto. Todo mundo queria ver. O rabo todo enroladinho passava de mão em mão e Pedro continuou. Então, eu vi que não dava conta sozinho e vim correndo pedir ajuda. Vamos todos para lá, ordenou o fazendeiro. É isso mesmo, concordou Pedro. Mas é muito porco, não sei se vai dar. Se o senhor me der licença, eu posso também fazer outra coisa para ajudar. O quê? Se o senhor me autorizar, eu posso selar uma mula e ir até o vizinho pedir reforço. Ele tem um trator bom. A gente pode amarrar umas cordas fortes nos bichos. Fica mais fácil de puxar. Boa ideia, concordou o patrão. Mas não vai perder tempo selando mula, não. Monte logo no meu cavalo, que é veloz e já está arriado. Assim, vai mais ligeiro. Era isso mesmo que Pedro queria. Num instante já estava longe, na direção oposta à do lamaçal colossal, a cavalo e com dinheiro no bolso. E o patrão, se não estiver esperando reforço até hoje, já deve estar com uma boa coleção de rabinhos de porco na mão. Ou ele estava pensando que ia continuar para sempre, explorando todo mundo sem nunca lhe acontecer nada naquela fazenda colossal. E então, o que acharam desse conto de artimanha? O que acharam do Pedro Malas Artes?
Vamos falar um pouco mais sobre isso no nosso exercício de hoje. Para que essa videoaula não fique muito extensa, eu vou colocar algumas perguntas referentes a esse texto no nosso Google Forms de hoje. E depois nós podemos debater um pouco mais no nosso Meet, a respeito das características dos personagens, como o enredo é desenvolvido, essa relação de causa e consequência que a trama nos mostra e como é o desfecho de um conto de artimanha. Eu espero que vocês estejam gostando desse novo tema que estamos abordando e que possamos continuar com ele por mais algumas aulas. Um beijo e até o nosso próximo encontro.